Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com o Nuti. Você sabe se o Tribunal do Júri é essencial para o Poder Judiciário brasileiro? E você também sabe qual é o método mais adequado para os jurados darem o veredito? A resposta para essas e outras perguntas você terá neste episódio do Conversando com o Nuti. O bate-papo é logo depois da vinheta. Conversando com o Nuti. Penal e processo penal da atualidade. Professor Nuti, muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio mais uma vez para mais esse episódio, dessa vez falando sobre Tribunal do Júri. É um prazer retornar para nosso bate-papo a respeito de questões jurídicas tão importantes. Exato. E, professor, a primeira pergunta que eu tenho é a seguinte: o Tribunal do Júri, ele é essencial para o Poder Judiciário brasileiro? Bom, a gente tem que analisar, não é, como se forma o Poder Judiciário brasileiro hoje, né? Ele não é um Poder Judiciário formado por pessoas leigas. Ele é basicamente formado por juízes concursados. Os juízes prestam um concurso público e ingressam. Aí eles começam a desempenhar a atividade. E mesmo os tribunais superiores, os ministros também não são leigos, não é? Eles têm notório saber jurídico, são indicados pelo presidente, aprovados pelo Senado e entram em exercício. Então, se a gente observar toda a estrutura do Poder Judiciário, ela é toda formada em torno de pessoas que conhecem a lei. E se observarmos as leis brasileiras, todas elas são formadas em torno de códigos. Portanto, é lei escrita. O aluno passa 5 anos na faculdade de Direito aprendendo leis escritas. Então, ele se torna um técnico, basicamente. E aí surge a questão, né? Como que o Tribunal do Júri, no Brasil, desempenha sua função se quem decide realmente é o jurado leigo, aquele que não conhece as leis? Então, a pergunta é: o júri é essencial para o Poder Judiciário brasileiro? Na verdade, não é. Porque se a gente extrair o Tribunal do Júri, o Poder Judiciário brasileiro continua completamente formado, não é? E todos os juízes espalhados pelo Brasil decidem casos criminais sem necessidade do júri. Agora, ele existe, não é? Então nós temos que entender o espírito do júri no Brasil. E aí, se nós voltarmos na história, né, formos ao passado, vamos verificar que isso tudo se liga à própria Revolução Francesa, que quando aconteceu, ela teve que trocar todo aquele judiciário, que era basicamente monárquico, né? E vamos acabar com esse judiciário, mas vai colocar que juiz no lugar? Então, vamos chamar o júri, não é? Inspiração da Inglaterra, que tinha júri. E aí vamos renovar o Poder Judiciário rapidamente. Mas mesmo a França, que fez essa renovação, instalou o júri, não ficou com o júri muito tempo. Mas ele se espalhou na Europa, né? Porque o espírito da Revolução Francesa, as ideias iluministas, né, foram copiadas. E o próprio Brasil, ainda colônia, né, Dom Pedro I resolveu instalar o júri no Brasil antes mesmo de Portugal, né, para mostrar nosso avanço. Então nós tivemos júri no Brasil Império, né, e por força dessa ideia de renovação. Né, e ele foi seguindo o seu curso. Depois, quando tivemos a Constituição da República, um grande defensor do júri era Rui Barbosa. Mas o Rui Barbosa gostava de falar muito, ele era um bom orador. Então, ele gostava de expor as ideias, né? E é exatamente o que se faz num júri. Expor a ideia e convencer o jurado leigo. E aí ele ficou também na Carta Republicana. E assim ele foi se desenvolvendo no Brasil, Constituição após Constituição, como se fosse, não é, um Tribunal da Liberdade, como se fosse um local onde haveria democracia, as pessoas poderiam falar ao povo e o povo era chamado a decidir. Então, em verdade, a gente percebe um caráter político na história do júri, né? A gente não precisaria ter júri no Brasil, porque todos os nossos juízes decidem com base em leis. Não é direito consuetudinário, não é um direito baseado em costumes, como o americano, o inglês. Nós temos o direito
europeu, codificado, civil law. Então, na verdade, na essência, não precisaríamos. Mas nós temos, por esses fatores políticos, de criação de um tribunal onde o povo fosse chamado a decidir. O que não é ruim, porque realmente é o local onde mais se vê as pessoas participando do Poder Judiciário. Então, na essência, não precisaríamos ter, mas hoje temos, né, e ele acaba realmente servindo para integrar a sociedade em crimes graves, né, como homicídio, por exemplo. Então, chama-se o povo para fazer um julgamento importante. Eu acho que isso daí acaba sendo uma mostra de civismo, o que é muito bom. Perfeito, professor. Adorei esse panorama que você deu, esse contexto, muito interessante. E aproveitando, né, você falou, não é essencial, e a partir daí eu gostaria de saber em que termos o Tribunal do Júri está previsto na Constituição Federal. Essa é outra questão interessante, porque quando ele começou a ser previsto na Constituição do Império, ele era parte do Poder Judiciário. E aí a primeira vez que ele foi deslocado do Poder Judiciário para direitos e garantias fundamentais, onde ele está hoje, foi na Constituição Republicana. E depois, né, ele foi migrando, ora no Poder Judiciário, ora nos direitos e garantias individuais. E ele acabou ficando, né, hoje, na Constituição de 88, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. E aí sempre a questão surge. Por que ele seria uma garantia fundamental ou por que ele seria um direito fundamental? Direito a quê? Não é? Garantia de quê? Porque tudo que está no artigo 5º é uma proteção ao indivíduo, inviolabilidade do domicílio, inviolabilidade da correspondência, do sigilo, das comunicações telefônicas, tudo que tem ali é uma proteção para o indivíduo contra o arbítrio estatal. O que o júri está fazendo ali? Então nós temos que interpretar, naturalmente, né? Ele está ali. Então eu costumo dizer que o júri hoje é o direito de participação das pessoas no Poder Judiciário. É um direito individual, meu, seu, de todos, né? Quem quer ser jurado poderá ser, participando então. E ele é garantia de quê? Alguns diziam, né? Ele é garantia da liberdade. Não pode ser garantia da liberdade, porque seria esquisito. Eu tenho um tribunal do júri que julga homicídio para garantir a liberdade do homicida. Então não tem sentido. Não é garantia da liberdade de ninguém. Eu já me lembro de um jurista que falava, olha, o júri é um tribunal de justiça, não de caridade. Uhum. Então o júri não está lá para absolver o réu, o júri está lá para fazer justiça. Então, na realidade, o tribunal do júri garante o devido processo legal para condenar homicidas, porque ele é para crimes dolosos contra a vida, apenas. Né? Não apenas, aliás, ele também pode julgar outros crimes, mas essencialmente na Constituição está previsto para pelo menos julgar crimes dolosos contra a vida. Às vezes ele julga outros crimes que são conexos, que estão juntos com esse, né? Mas, na verdade, se pensarmos bem, ele é uma garantia imposta pelo Constituinte para o devido processo legal, pelo menos dos crimes dolosos contra a vida. Então, na verdade, esse seria o espírito do júri hoje. Um direito de participação e uma garantia ao devido processo legal para julgar crimes dolosos contra a vida. Perfeito, professor. É engraçado que, assim, em uma visão leiga, toda vez que a gente fala de júri e tudo mais, a gente tem muito uma visão até hollywoodiana, né? Como é que é? Principalmente por causa de filmes de tribunal, tudo mais, que os Estados Unidos têm escola nesse tipo de trama, né? Agora, pensando aqui na nossa realidade brasileira, qual que é o método mais adequado para o júri dar o veredito? Porque para qualquer leigo vai achar que opinião é um acho que, não, mas ninguém é investigador, ninguém é jurista, por assim dizer. Então, pegando assim, esquecendo Hollywood, pensando aqui na nossa realidade brasileira, qual o método mais adequado para se chegar a um veredito? Bom, primeiro a gente tem que lembrar, não é, que o júri brasileiro ele tem uma inspiração no júri inglês, americano,
mas não totalmente, porque lá os jurados são em número de 12, que é a ideia dos 12 apóstolos, né, de Cristo. E nós não temos 12, nós temos 7. Né? E aí também seria de se supor, baseado em filmes americanos, né, porque eles realmente têm muitos júris para julgar, é um veredito culpado inocente, ponto. Não é. Né? Então, nós nos inspiramos no método francês de julgar, que significa fazer perguntas para os jurados de fatos, e não uma pergunta única. Você considera o réu culpado ou inocente? Parou aí. A gente faz perguntas. Né? Então, quer-se dizer com isso que o jurado responde sobre fatos. O que não é muito próprio, porque ao decidir o jurado intimamente que ele vai absolver, ele vai negar os fatos e vai absolver. Tá? E hoje ainda tem uma facilidade, que é uma pergunta-chave, que veio com uma reforma em 2008, em que você pergunta para o jurado se o réu deve ser absolvido. Então essa é uma pergunta muito direta. Se ele falar sim, acabou tudo. Né? Mas antes de se fazer essa pergunta, a gente pergunta, olha, fulano de tal, a vítima, morreu no dia tal, às tantas horas, né, baleada. Aí o jurado tem que responder sim, morreu. Se ele disser não, já acabou o júri, né? Aí vem uma segunda pergunta, o réu, fulano, foi quem desferiu esses tiros, matando? Aí ele afirma, significa então que ele reconheceu um fato, homicídio, e quem é o autor. Mas isso não acabou. Aí você vai perguntar, e o réu deve ser absolvido ou condenado? Então, se ele falar que deve ser absolvido, aí morreu. Mas se ele falar que deve ser condenado, aí continuam as perguntas. Mas esse homicídio foi por motivação fútil, banal? Esse homicídio teve traição? E aí você faz mais perguntas. Então, é uma mescla. Você veja que hoje nós temos uma coisa que é inspiração de júris de outros países, num sistema brasileiro, em que se faz perguntas sobre fatos, mas também tem uma pergunta-chave que é meio definitiva, eu diria, né? O réu deve ser absolvido? E aí, se parar ali um sim por maioria, né? Pronto, está absolvido, não importa a razão, porque o jurado não justifica o voto. E logicamente, sempre há propostas de mudança. Né? E uma das propostas sempre é fazer, já que estamos copiando, copia certo. Então, faz logo uma pergunta, né? O réu é culpado ou inocente? E o jurado diz sim, culpado ou inocente. Mas essa não é uma proposta que existe na lei. Então, hoje, a gente faz perguntas e, conforme as respostas dadas, o juiz chega, então, à conclusão de absolver ou condenar. Mas qual é o melhor sistema? Eu, sinceramente, acho que nós estamos nos aproximando, não é, dessa solução culpado e inocente. Não é? Vai chegar o dia, não é, que eu acredito que estaremos maduros o suficiente para entregar logo de vez essa decisão ao júri. Não é? E não adianta ficar respondendo pergunta. Isso não me parece que vá resolver muito, porque o júri é soberano nas decisões. Então, o que ele disser respondendo às perguntas, né, embora vincule o juiz, no fundo, se ele disser que o indivíduo é culpado, vai vincular o juiz a condenar. Se ele disser que é inocente, vai vincular o juiz a absolver. Enfim, me parece que o ideal seria, na altura do campeonato, nós termos uma reforma que pudesse colocar o júri em padrões de sim ou não. E o resto, mas se houver condenação, fica na mão do juiz togado, que está acostumado a fazer sentença condenatória e fixar a pena conforme o que é o ideal, não é? Quer dizer, conforme o que diz a lei. Então, eu acredito que seja esse o futuro do nosso júri. Perfeito, professor. E por que esse procedimento do júri até a sentença final, ele acaba sendo tão extenso? Porque, de novo, nós somos muito contaminados com obras de ficção, onde esse tempo é reduzido por propósitos dramáticos. Mas pensando na realidade, por que esse processo tão extenso? Na verdade, o júri americano
ele faz toda a instrução, houve testemunha e tudo, já direto no júri. Então, aquilo tudo que a gente vê na televisão, nos seriados, é exatamente o que se faz. Lógico, colhe-se alguma prova antes para poder levar o caso a júri. Mas é uma colheita mais informal, né, da própria polícia. E da polícia e do promotor vai direto para o júri. E a gente, mais uma vez, por inspiração de sistema codificado, de leis, a gente quer mais garantia para mandar uma pessoa para o júri. Porque o jurado decide sem fundamentar. E é soberano. Então, veja que delicadeza. Vai julgar um homicídio, um feminicídio. Pena mínima do feminicídio de 20 anos. Né, podendo chegar a 40. Quer dizer, é uma pena elevada. Você vai entregar na mão do povo. Né? Então, fizemos um sistema mais garantista, um sistema que prevê filtros. Primeiro tem a investigação na polícia de todo o homicídio. Havendo prova, o promotor denuncia. Aí faz uma outra instrução agora perante o juiz togado, né? Juiz singular. Aí houve testemunha, faz perícia, tudo de novo. Terminada essa segunda fase, aí o juiz dá uma decisão, dizendo, vai para o júri porque tem prova suficiente. Ou não vai para o júri porque não tem prova suficiente. Ou até absolvo diretamente porque está claríssimo que o réu agiu em legítima defesa, por exemplo. Então, segunda fase, veja como já está extenso isso. Aí vai para o júri, o jurado, o juiz, aliás, né, vai marcar uma sessão, as partes vão de novo falar se querem ouvir testemunhas e não sei o quê. Aí vai marcar a sessão do júri. Então veja como é extenso. Né? Mas aí porque achamos no Brasil que isso seria uma maneira de garantir que quando chegasse ao júri, houvesse pelo menos duas linhas. Essa é a ideia. Tem prova para condenar, tem prova para absolver. Mas tem prova para condenar. Então, cabe ao júri decidir qual é a melhor linha. Porque se o juiz concluir que não tem prova para condenar, só tem para absolver, ele não pode mandar júri. Então, acaba ficando muito extenso por causa disso. Perfeito. Bom, professor Nutti, agora para encaminharmos ao final do programa, a última pergunta e entrar bem na linha dessa fronteira tênue, essa decisão difícil do júri, porque não é uma coisa simples. Vamos lá. O que acontece, como se pode reverter um erro cometido por um júri? É difícil, muito difícil, porque o que nós temos no Brasil chama-se revisão criminal, que é uma ação de rescisão de um julgamento, que já é definitivo. Quando se trata de um julgamento de juízes de carreira, juízes togados, nós temos um enfoque. Quando se trata do júri, tem outro. Por que tem enfoque diferente? Porque a decisão do júri é soberana. Não é? Diz a Constituição. Quer dizer, ninguém tem que mexer além do próprio júri. Não é? Ele dá a última palavra. Isso é soberania. Então fica mais difícil você dizer, puxa, o júri errou, vou reformar essa decisão. Então, é mais difícil. Então, o que devemos fazer? O júri pode se equivocar, pode haver erro judiciário. Até porque a revisão criminal existe quando surge uma prova nova, uma prova que inocenta o réu. Aí não tem cabimento, né? Surgiu uma prova da inocência, manter o indivíduo preso. Então o que se faz? Entra com a revisão criminal, mostra essa prova nova para o tribunal, mas o correto não é o tribunal togado, né, de juízes de carreira, dizer lá, bom, eu vou absolver direto. O correto é ele dizer, tem prova nova, vamos mandar a novo júri. Por quê? Porque é o povo a decidir em última palavra se o réu é culpado ou inocente. O novo júri, outras pessoas. Sempre perfeito. Outras pessoas. Sempre outras. Né? E faz a revisão. Né? Agora, muita gente entra com revisão criminal sem prova nova. Na verdade, ele quer uma nova avaliação. E aí os tribunais têm sido muito rigorosos, dizendo, olha, especialmente no júri, que a decisão é soberana, a gente não pode ficar mexendo à toa.
Então é muito difícil dar provimento a uma revisão criminal para encaminhar a novo júri. E há até os que dizem, né, com o que não concordo, de a própria revisão criminal, quando houver prova nova, já decidir direto pela absolvição. Eu acho que isso está errado, porque aí você tirou a soberania do júri. Então ele não deu a última palavra. Seja com prova nova ou não, quem dá a última palavra no Brasil em relação a esses crimes, pelo menos, é o Tribunal do Júri. Mas, em suma, as decisões tomadas por ele são raramente reformadas. Perfeito. Professor Nutti, muito obrigado por esses esclarecimentos a respeito desse tema tão importante que é o Tribunal do Júri. Muito obrigado mesmo. E, claro, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E eu vou te fazer um convite. Se você conhece aqui o programa Conversando com o Nutti só pelo YouTube, faz o seguinte, vai lá no Spotify e coloca lá Conversando com o Nutti, que toda semana tem um podcast em áudio em que eu converso com o professor Nutti sobre esse tipo de tema e vários outros assuntos. Então, fica aqui o convite, também conheça a gente lá no Spotify. Mas se você já está aqui no YouTube, faz o seguinte, dá aquele like e se inscreva no canal para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Até a próxima e muito obrigado.